Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditemos no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente e diante dele disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastar-se, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E São Mateus aqui, ele narra para cada um de nós hoje, né, grandes milagres, né? Esses 2 milagres através desse homem, né, que se aproxima de Jesus, porque a sua filha havia morrido e ele diz, né, que se o Senhor fosse até ela, ela voltaria a viver. E fala também dessa mulher, né, que há 12 anos sofria de uma grande hemorragia, né? E ela pensava consigo que se ao menos tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, né? E olha a tamanha fé dessas 2 pessoas, né? Que São Mateus narra nesse evangelho de hoje para cada um de nós, nos ensinando a importância da fé, nos ensinando a importância de sermos perseverantes naquilo que nós queremos, né? E o Senhor, Ele mesmo nos diz, né? Coragem, como Ele falou para aquela mulher, coragem, a tua fé te salvou. E é essa a palavra que eu trago para cada um de nós hoje, né? Que nós tenhamos sempre coragem de estar diante de Jesus em meio às nossas fragilidades, em meio aos nossos sofrimentos, em meio a tudo aquilo que possa nos afligir no dia de hoje. Mesmo que muitas pessoas, né, não queiram nos parar como queriam parar aquela mulher, né? Porque muitas pessoas diziam que aquela mulher ela era impura e não podia tocar em Jesus, mas ainda assim ela perseverou, ainda assim ela creu, né, que o Senhor, ele era a sua única esperança de cura, de libertação daquela doença. Porque quantas pessoas hoje, né, também passam por grandes aflições, né, por grande tribulação na sua vida, né? E essas pessoas, elas só têm a única esperança que é Jesus, né? E Jesus, ele nos ensina que ele é capaz de nos curar, ele é capaz de nos levantar e nos salvar através da nossa perseverança, mas principalmente através da nossa coragem de lutar. Certa vez, São João Maria Vianney, ele dizia, né, que uma santa, depois de passar por uma terrível tentação, né, ela se queixou a Jesus e perguntou: Onde você estava, meu Jesus adorável, durante terrível tempestade? Jesus, né, disse àquela mulher, né, que estava ali no meio do seu coração, alegre em vê-la lutar. E é isso que o Senhor, ele quer de cada um de nós, que nós sejamos sempre perseverantes, que nós sejamos sempre pessoas que busca, né, em todos os momentos da nossa vida, que a gente não pare na dor, que a gente não pare no nosso sofrimento, mas que a gente possa ser sempre perseverante, né, nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que nós devemos crer, que nós devemos acreditar. Ele está no nosso meio, pronto para nos acolher, pronto para nos salvar, se essa for a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.